vai conhecer aqui essa diferença entre parafusadeira e furadeira. Vamos começar com parafusadeira porque são tópicos aqui bem interessantes. Na parafusadeira, normalmente eu tenho um sistema de funções da máquina, tá, que são importantes para aparafusamento. Se eu sou marceneiro, se eu sou montador de móveis, aí, se eu sou, sei lá, um cara que mexe com computador, que eu necessito de uma parafusadeira, eu tenho elas nas versões elétricas e a bateria. A gente até vai comentar sobre isso depois no outro vídeo, sobre elétrica e bateria. No sistema bateria, que é essa máquina que eu estou com ela em mãos aqui, eu tenho um colar aqui, tá? Esse colar aqui, ele vai me dizer qual é o grau de aperto que eu tenho para eu parafusar a determinada função no meu projeto. Se eu sou marceneiro, eu não quero que esse parafuso espana, tá? Eu estou apertando ali um MDF, um compensado, um madeirite, eu não quero que o parafuso espana. Então eu tenho a parafusadeira com colar de ajuste de torque do parafuso, tá? Já na furadeira eu não tenho isso. Aqui, quando eu faço esse ajuste aqui, eu estou colocando como se fosse aquele aperto que eu tenho na chave de fenda, que eu estou forçando aqui a poder ele fazer a conexão dele com o MDF, ou madeirite, ou até mesmo buchamento na parede. É o mesmo processo. Quanto mais eu coloco o número dele aqui, tá? Qual é a sequência aqui, nesse caso aqui de 1 até 17, eu tenho um torque diferenciado. Uma característica bem acentuada também nas parafusadeiras é que, obrigatoriamente, todas as parafusadeiras eu tenho um botão que eu vou fazer o verso e reverso do RPM desse motor, tá? Eu consigo fazer com que ele rode para um sentido horário ou sentido anti-horário, tá? Então é interessante lembrar disso. Pode esquecer, eu tenho que ter um motor que roda para os dois lados em uma parafusadeira. Uma outra característica bacana na parafusadeira, que é obrigatório também, é o controle de aceleração. Quanto mais eu aperto aqui, mais RPM eu tenho na máquina. Legal? Então dá para entender bastante aqui sobre um pouco das funções de parafusadeira. E uma outra característica também, que antigamente nem tinha isso, hoje já é bem gritante em todas as parafusadeiras, que são os mandris de aperto rápido. Eu não necessito de chave de mandril como nas furadeiras, né? A gente vai explicar isso sobre essa furadeira aqui mais tarde. No caso das parafusadeiras, como eu não tenho a chave de mandril, eu consigo fazer isso somente segurando a carcaça do mandril e fazendo esse aperto. Aqui já está praticamente apertado. Eu posso colocar a broca aqui e fazer a furação tranquilo, com ele aberto. Depois é só com a própria mão, você volta ele, tá? Ele está livre para você trocar o acessório. Aqui está uma diferença entre parafusadeira e furadeira. E indo lá para a furadeira, na verdade, quando eu tenho uma furadeira na mão, logo de cara eu já vou ver o desenho dela, que eu não tenho o colar de torque, eu não tenho mandril ali de aperto rápido, mas eu tenho mandril com aperto com chave. A gente já explicou bastante sobre isso, tem os vídeos aqui que falam sobre isso, tá? E o colar de torque dela aqui eu não tenho. Mas aí, como essa ferramenta aqui tem essas funções, tá? Vou falar disso um pouco mais tarde também, que uma tem a função da outra, mas uma não pode usar o acessório da outra, a gente vai falar sobre isso também. Que eu tenho algumas características lá, de menos o mandril de aperto rápido e o colar de torque. Mas se eu tiver uma certa experiência com essas ferramentas aqui, no caso da furadeira, furadeira com função de parafusadeira, que isso fique bem claro. Você não vai encontrar aqui uma parafusadeira, você vai encontrar a função de parafusadeira, que não é a mesma coisa, tá? Tá lembrando que eu não tenho torque de aperto, não tenho o mandril ali, embora o mandril seja o de menos, mas eu não tenho o colar de torque. Aí onde eu entrei com a experiência do operador. Quando ele é bem experiente, ele consegue controlar no gatilho dela, tá? Conforme ele vai apertando, porque ele é um gatilho eletrônico, é uma chave eletrônica, eu consigo gradualmente, tá, fazer com que essa máquina se transforme numa parafusadeira. Lembrando que, como eu estou com a máquina bem potente, se eu acelerar ao máximo aqui, o gatilho dela, ela vai rodar ao máximo, tá? Não tem o torque para eu regular, vai acabar disparando no parafuso. Por isso que ela só tem a função, ela não é uma parafusadeira, diferentemente dessa que é uma parafusadeira, que tem todas as regulagens que eu já falei, tá? E essa daqui não tem.
Então, como eu estou com uma parafusadeira, com uma furadeira com função de parafusadeira, eu vou ajustar esse grau de aparafusamento nas funções que ela tem, que ela vem de fábrica. E outro detalhe importante é, alguns modelos, ela vem com esse botão no meio do gatilho dela. Quando eu tenho esse botão no meio do gatilho dela, eu consigo controlar o RPM da máquina, eu consigo diminuir o RPM dela aqui. Aí é onde entra a função ali do torque dela. Eu consigo diminuir a potência dela, então quando ela chegar no final do parafusamento, justamente regulando aqui esse botão central da chave, eu consigo fazer com que esse motor não rode com a potência máxima, tá? Para evitar o dano no parafusamento. Evita de quebrar o bits, evita de travar a máquina, dependendo do aperto que eu estiver fazendo, sei lá, estou apertando numa chapa de metal, é muito dura. Aí evita de quebrar a broca, evita de quebrar mandril, evita de quebrar a engrenagem e principalmente evita de danificar o seu projeto, né? Que é o mais importante aí, nesse sentido. Então tá aqui um pouco das diferenças entre parafusadeira e furadeira, ok?